Olá, queridos irmãos em Cristo, eu sou o pastor Heitor Antônio da Silva, como os irmãos já me conhecem, presidente do Instituto Aviva Brasil, e aqui estamos para continuar com a nossa programação, os nossos sermões através da internet, né, do YouTube, pelo site avivabr.com.br. E agora nós temos mais um programa, temos mais uma responsabilidade grandiosa. Nós entramos na TV aberta através da Rede Brasil de televisão, uma emissora boa, uma emissora séria, ética, comprometida com a honestidade, que cobre todo o território nacional, agora todos os sábados, de 10 às 10h30 da manhã, e Deus há de prover os recursos para nós trabalharmos servindo a Ele na esperança, e Ele vai realizar um grande avivamento. Portanto, vamos agora à mensagem do Senhor para os nossos corações. O que se espera dos filhos da luz? O texto é encontrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Este é um belíssimo texto da palavra de Deus que nos foi trazido aos corações através do grande apóstolo Paulo. Somos filhos da luz. Isso é conhecido, isso é óbvio, isso é certo, isso é tranquilo. Nós não somos filhos das trevas. Há uma outra advertência bastante significativa a respeito deste assunto, encontrada também na escritura de Paulo, Romanos, capítulo 13, 12 a 14, que nos diz o seguinte: A noite é passada e o dia é chegado. Dispamo-nos, pois, das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Queridos irmãos em Cristo Jesus, você ainda vive nas trevas? Creio ser impossível, não é? Que pergunta ousada e que pergunta desagradável sendo feita aos crentes em Cristo. Você ainda vive nas trevas? Mas Paulo estava escrevendo exatamente, irmãos, para os crentes de Roma. Ele não estava escrevendo para incrédulos, estava escrevendo para crentes e não para pessoas do mundo sem Cristo. Será que as coisas mudaram muito nestes últimos séculos? Houve um tempo quando os crentes eram vistos mesmo como pessoas da luz, identificados claramente até como Bíblias, pelo nome do livro santo, da palavra sagrada. Mas e hoje? Como estão os crentes hoje no mundo? Quando clamamos por um avivamento, queridos irmãos, clamamos porque vemos que as igrejas estão vivendo com uma intimidade muito maior com as trevas do que com a luz. Então, o que se espera dos crentes em Cristo Jesus? O que esperamos, o que o Deus espera e que mesmo nós esperamos dos filhos de Deus neste mundo? Eu gostaria de dividir essa mensagem em alguns pontos, e o primeiro deles é que esses crentes levem a vida às claras. Levemos a nossa vida às claras. É lógico que diante de Deus todos somos transparentes. Todos estamos às claras. Ninguém esconde nada de Deus. O salmista Davi dizia isso em uma das suas belas poesias. Ele poderia ir até para o inferno, para a profundidade dos mares, mas ali Deus o encontraria, ali Deus o veria. Mas aqui o que se espera é que levemos as nossas vidas às claras, não só diante de Deus, porque isso é óbvio, ninguém esconde, mas diante dos homens mesmo, diante deste século, diante deste mundo, das pessoas junto às quais nós atuamos, vivemos, trabalhamos, lidamos, negociamos. Significa que tudo de nós deve ser transparente em todo o tempo. Levar uma vida à transparência, digo.
Que todos possam saber tudo de nós, que não estejamos escondendo coisa alguma de ninguém. Não podemos esconder certas coisinhas. Não podemos viver ocultando umazinha e tornando a outra clara, validando e potencializando os nossos chamados pontos positivos, escondendo certas rebarbas de sujeira. Sua igreja, meu querido irmão, minha querida irmã, conhece tudo de você. O seu pastor conhece tudo de você. A sua esposa ou o seu esposo conhece tudo do seu coração, do seu dia a dia, dos seus passos, para onde você vai, com quem você passa as horas. A sua esposa, o seu esposo conhece tudo. Sua família, filhos e pessoas mais íntimas conhecem tudo de você, ou você faz um trabalho danado, enorme, até cansativo, para se manter às escondidas em certos aspectos? O que você está escondendo? De Deus, com certeza nada, mas e do mundo e da igreja? Há muitos crentes que vivem assim, escondendo muitas coisas, achando que são muito espertos, mas se esquecem de que Deus vai se esforçar, se é que Ele precisa, bastante para tornar as claras a sua vida. Ainda vou pregar um sermão sobre essas coisas, sobre o dia do juízo do crente, que não acontece na eternidade, mas aqui. Ele vai trazer à tona a sua podridão e quando isso ocorrer, vai prejudicar a você, a sua família, a sua igreja. Então é hora de você se arrepender e trazer a sua vida às claras, ainda que isso lhe doa bastante agora. Ainda que isso lhe traga desconforto no dia a dia, você precisa se libertar para o seu bem, para o bem da sua igreja, para o bem dos seus. Mas há um outro ponto que eu gostaria de considerar, é que sejam sóbrios. Não basta ter a vida às claras, mas os crentes precisam ser sóbrios. E isso é o que se espera para um quadro geral de avivamento. Paulo se refere no versículo 7 do texto lido, e que se embriagam à noite. Ou seja, naquela época era comum crentes, membros da igreja em Roma, tomar porres à noite, achando que de noite ninguém estava sabendo. Deus estava. E se alguém batesse as portas dele de madrugada para pedir ajuda, para, enfim, se orientar, para conversar, para alguma coisa encontrasse o irmão bêbado? Pois bem, temos que ser sóbrios o tempo todo. Isso significa que os nossos sentidos precisam estar totalmente descobertos, ativos, espertos. Não é sobriedade só com relação à questão da bebida, isso é fundamental, porque são muitos os crentes que bebem hoje sim, e não tem vergonha alguma de tomar porres diante dos seus amigos. Vão para o almoço, para alguma coisa e não perdem tempo. Não tem um irmão ali, não tem um irmão ali, pré-o. Pois bem, mas vejamos bem, dar testemunho diante dos crentes é importante, é muito bom, mas o testemunho é muito mais eficaz diante dos perdidos. Você precisa estar sóbrio, estar vendo sem distorção. Sobriedade é isso, andar sem tropeçar, andar sem perder a orientação, sem cair facilmente, sem depender dos outros. E quantos são as pessoas, quantos são os crentes que dependem muito dos outros até para a sua higiene mental. Em todos os sentidos, meus irmãos e amigos, precisamos de sobriedade, de clareza de pensamento, para podermos pisar com acerto, para podermos andar com segurança, para que possamos orientar aos outros quanto ao caminho certo a seguir. Se o crente não for sóbrio, não poderá cumprir o seu ministério servindo a Deus. Um terceiro ponto que quero considerar sobre essa necessidade de levar a vida às claras, que é ponto alto na questão do avivamento. Não vai ocorrer avivamento algum se as igrejas de Cristo estiverem cheias de pessoas vivendo às escondidas, andando pelas sombras, com comportamentos iguais aos perdidos. O terceiro ponto que quero considerar é o seguinte, que se fortaleçam com revestimento. O que é isso? Fortalecer-se com revestimento
É como se eu fosse um policial e fosse trabalhar todo dia e não vou de peito aberto, só com o uniforme próprio, mas todo dia eu coloco ao amanhecer antes de trabalhar um colete à prova de balas. Tudo bem, eu sei que o colete à prova de balas não protege de tudo, mas protege muitíssimo da área principal, onde estão os órgãos vitais, coração, pulmões, fígados, rins, etc. Ficou a cabeça descoberta, que será protegida com uma outra coisa. É que a nossa resistência, meus queridos irmãos, em Cristo, resistência natural, não é suficiente para a nossa proteção absoluta. Certamente não é. A resistência natural do crente em que ele confia são coisas da carne, do seu intelecto, da sua coragem, da sua inteligência. Elas não são suficientes. Elas são rompidas facilmente pelos dardos inflamados do diabo. Lembramos-nos do seguinte: tomai o capacete da salvação. Precisamos ter também a nossa cabeça bem protegida, porque é ali onde começam os planos que nos levam à queda. É ali na cabeça que chegam os pensamentos e planos que derrubam os crentes, que os põem em ruína. Também é necessário o escudo da fé. Crentes em Cristo se fortaleçam, buscam se proteger contra tudo aquilo que o mundo manda para a sua cabeça, para o seu coração, para as suas entranhas, porque o mundo quer a sua derrocada, quer a destruição da igreja, e precisamos que a igreja de Cristo prevaleça, que um avivamento vá ocorrer e que ocorra de fato. É Deus quem vai o realizar, mas não vai acontecer por um toque de mágica, nem por um comando dado nos céus e vai acontecer uma transformação. Não, ele começa em cada vida, na sua vida, e buscar, portanto, fortalecimento para enfrentar o diabo é uma necessidade contínua e constante. Um quarto ponto é que temos de pautar a nossa vida pelo princípio do amor. Pautar a nossa vida pelo princípio do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é uma designação, é uma orientação bastante conhecida de todos os crentes. É clara na Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Correto? Amamos mesmo a Deus de modo absoluto? Amamos mesmo ao próximo de modo absoluto? Pois bem, antes de responder essas perguntas, nós temos que entender o que era o amor e qual é o nosso nível de amor. Queridos irmãos em Cristo Jesus, o amor não é apenas uma intenção, não é alguma coisa mental. Eu diria, não é alguma coisa nem do coração velho. Cuidado, o nosso coração, a nossa carne, nossa sede de sentimentos, esse coração é enganoso, é o que a Bíblia diz. Amor não é uma intenção, não é também uma expressão verbal apenas, não é uma demonstração de cuidados por conveniência ou responsabilidade social, ainda que essa responsabilidade e essa conveniência se dirijam às pessoas certas e necessitadas. Não, em suma, não pode ser também de lábios, demonstração de práticas, mas de um coração sincero. E coração sincero só existe quando ele é remido, purificado pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. E isso aconteceu com você. Jesus Cristo lhe salvou, Jesus Cristo lhe purificou, Jesus Cristo limpou o seu coração. E você tem condições, sim, de amar, mas amar primeiramente a quem? A Deus. Se você não nutrir um forte amor verdadeiro e sincero para com o Altíssimo, para com o Autor da salvação, tudo que você fizer de bom, toda manifestação de amor para com as outras pessoas não passa de gesto falso, não passa, às vezes, de uma atuação interesseira. Não é isso. O princípio do amor é em verdade, é amar ao próximo como a nós mesmos, como amamos a nossa carne, como amamos nossos valores, como amamos aos nossos
parentes, aos mais próximos, filhos, irmãos, netos, enfim, aos queridos. Nada de falsidade, amor de verdade. Princípio do amor absoluto. Isso tem que ser praticado pela igreja, pelo crente, sobretudo quando esperamos que Deus realize um grande avivamento. Mas, meus queridos irmãos, temos ainda por considerar uma outra coisa. Quinto lugar, ter cuidado especial com a cabeça, que é a sede dos pensamentos. Todas as partes do corpo são importantes. Você vai dizer assim, não, as pernas e os pés nem tanto. Cuidado, se você levar um tiro na perna, você pode morrer mais rápido do que levando um tiro no coração. Lá tem uma veia chamada femoral, que se for rompida, joga o seu sangue fora rapidamente e você morre. Um dos lugares mais perigosos para alguém levar um tiro ou um corte profundo é exatamente na perna, por causa da femoral. Já mencionei, em parte, a questão do revestimento, agora há pouco. Revestir o peito, o tórax, é mais ou menos fácil, por causa de um colete que se coloca ali. Revestir a cabeça é uma coisa mais complicada. Houve um camarada forte, um guerreiro muito alto, esplendoroso, que usava uma fortaleza em torno do seu corpo, uma couraça extraordinária, um capacete maravilhoso, mas tinha um ponto fraco, e Davi, com uma pedradinha, derrubou. Deu-lhe um traumatismo craniano, ele caiu. Veio Davi, pegou a própria espada daquele guerreiro, daquele Urias, e o matou. Ele não matou com a pedrada atirada com a funda em sua testa. Ele matou com a espada, mas o derrubou. Pois bem, o diabo não tem poder de matar, destruir o crente, mas derruba. Porque ele pode dar uma pedrada, lançar alguma coisa exatamente na sua cabeça, onde está o seu cérebro, onde está a sede do comando geral, e você pode cair. Pode levantar depois. É provável que você levante depois. Mas antes de se levantar, o estrago será feito pelo inimigo de nossas almas. Portanto, todo cuidado especial com a cabeça, que é a sede dos seus pensamentos. Mas pensemos no seguinte, um tiro na cabeça, a pessoa pode sobreviver. Pode. Uma boa paulada, uma boa pedrada, digo isso não para aqueles que já receberam, que vão ficar descontentes com a expressão boa, mas digo boa no sentido de forte. Ela trará danos irreversíveis e prejudicarão esse indivíduo durante muito tempo ou até em definitivo. Ele pode ficar sem fala, sem poder se expressar, pode ter dificuldade de andar, pode ter dificuldade de realizar os seus movimentos, de mexer com seus braços, de se alimentar, pode perder a capacidade de pensar, enfim, pode se tornar um traste, um parasito, apenas um vegetal sobre uma cama, porque na cabeça está a sede de comando de todo o seu corpo, que é o seu cérebro. Então, o que deve acontecer com o crente? Ter cuidado da sua cabeça. Mas será que eu estou falando no sentido do cérebro, das atividades motoras, do comando geral da fisiologia? Não, eu estou falando dos pensamentos. Que pensamentos você nutre ali? Que pensamentos você mantém gostosamente na sua cabeça e que são contrários aos princípios da Bíblia? Eu estou falando gostosamente porque há crentes, sim, que se deliciam com pornografias, não só apenas em termos de pensar, mas em termos de manipular. Abre o seu computador às escuras, sua TV a cabo, etc., e vai se deliciar com podridão, encher a sua cabeça de coisas ruins. Você sabe que vai poder levar a vida corretamente a partir de então? Não. Na primeira oportunidade que você tiver de praticar aquelas coisas, você vai fazê-lo. E por que vai fazer? Porque tudo começa na cabeça. O que eu tenho que manter na minha cabeça? A Bíblia é clara,
Pensai nas coisas que são de cima. Pense nos céus, pense em Deus, pensa na fisionomia de Cristo que você vai contemplar quando entrar nos céus. Limpe os seus pensamentos. Pense em coisas boas, amoráveis, sérias. Mantenha os seus pensamentos focados nos céus, que Deus vai falar ao seu coração, vai encher a sua alma de alegria, de gozo, paz e felicidade. Vai manter a sua alma pura, a sua mente limpa, saudável, de maneira que Cristo possa ser, de fato, Senhor na sua cabeça. Meus irmãos, em Cristo Jesus, Deus espera isso de todos nós. Deus não vai agir por controle remoto, comandando dos céus o arrebatamento. Deus quer agir no coração dos crentes, a partir do esforço que nós fazemos para limpar nosso corpo, para limpar nossa mente, para sermos templo agradável ao Espírito Santo de Deus. E que Deus a todos abençoe. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos, por terem participado deste programa, por terem recebido esta mensagem de Deus para os corações. Continuamos pedindo que os irmãos continuem orando por nós. Orem também pelas suas igrejas. Nós estamos orando também pelos seus pastores, pelos irmãos em particular, pelo Brasil, pelo que está acontecendo no mundo. E não se apavore, não. Ainda não é o fim. Isso tudo é o princípio das dores. Mas o mundo está conturbado, sim. Eu costumo dizer para os amigos, para os colegas, que parece que Jesus Cristo está ocupado, está se mexendo muito na cadeira, lá se coçando, doido, não é certo de que vou voltar, pai, não dá mais para segurar aqui em cima. Vou resolver aquela problemática lá embaixo no tapa. E eu espero que ele volte, sim, o mais rápido possível. Que Deus abençoe a todos os irmãos e no próximo programa aqui estará um outro obreiro anunciando a palavra, depois eu, enfim, aqueles que os irmãos estão acostumados a ouvir. E todo sábado, divulguem isso para os irmãos das suas igrejas, para os seus pastores, para os seus líderes, para os vizinhos também, mesmo que eles não sejam crentes, anunciem, passe essas mensagens para longe. Ah, mas eu tenho parentes que moram nos Estados Unidos, moram na Argentina, na Inglaterra. Passa para ele o seguinte, ó. Esse programa que sai todo sábado é transmitido paralelamente nesse site. Então, nesse site nosso aqui, ele será transmitido também aos sábados de 10 às 10h30 da manhã. Que Deus abençoe a todos.